Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, um padrão no desenvolvimento de software, que é CRUD e CQRS. Mas antes, né, Champs aqui comigo. E aí, Champs, como que você tá? E aí, Fernandinho, empolgado, porque eu acho que esse tema ele agrega muito conhecimento assim, para os desenvolvedores, envolve vários conceitos diferentes. Eu acho que tem muito aprendizado aí no episódio de hoje. Isso aí. E com a gente aqui tá o Caio. E aí, Caio, primeira vez aqui no Entre Chaves? E aí, pessoal, isso mesmo, primeira vez aqui. Eu já tô aqui na DTI tem alguns anos aí, uns 5 anos, atuo como DL e já trabalhei em vários projetos aqui de back-end e hoje atuo na Enterprise Hackers. E também com a gente tá aqui o Jeff, que é a terceira vez, né, Jeff, que você tá participando com a gente. Isso mesmo, Fernandinha, é sempre um prazer, tá? Sou o Jeff, eu tô aqui na DTI já há um pouco mais de 3 anos, sou desenvolvedor líder também e vim aqui debater com vocês esse tema bem legal. Então, galera, pra gente começar bem esse episódio, é legal conceituar um pouquinho, né, esses dois acrônimos aí, né, pensando que o CRUD, então, pensando em português, né, de criação, leitura, alteração e deleção de objetos, né, e o CQRS na separação de responsabilidade de comando e consulta. Então, né, para a gente introduzir um pouco melhor esses dois conceitos, esses dois acrônimos, quem pode dar a primeira introdução aí ao tema? Eu posso falar um pouquinho sobre o CRUD, né? O CRUD, ele basicamente é um acrônimo para as operações básicas de manipulação de bancos de dados, né? Então, basicamente é o create, o read, o update e o delete. Ele surgiu lá atrás, junto com os primeiros SGBDs, né, os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, e a ideia era deixar a manipulação dos dados bem facilitada ali, para refletir o que a gente tem ali nas tabelas mesmo, né? E aí, com o tempo, esse padrão ele foi se consolidando, e aí ele é usado hoje em dia em várias camadas do desenvolvimento, né, tanto a nível de banco de dados, quanto numa interface ali que você vai fazer. Quem que nunca ouviu, né, alguém falar assim, faz um CRUDzinho aí, uma tela aí para a gente gerenciar uma lista de tarefas ou um cadastro de usuários. E também eu vejo ele sendo usado nas APIs, né? A gente desenvolve aí nossas APIs RESTful, e aí a gente tem os métodos HTTP, né, o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Então, ele é algo que se tornou muito popular no desenvolvimento. Exatamente. E aí agora o CQRS, né? Vamos introduzir também um pouquinho. Jeff, você pode introduzir para nós? Claro. Bom, o CQRS, ele vem, como foi bem explicado sobre o CRUD, né? Ele vem dividindo um pouco como funciona o meu sistema. Digamos que todos os sistemas ele tem duas operações principais. Uma vai ser escrita no banco e a outra vai ser a leitura no banco. Hoje, quando a gente fala de CRUD, o CRUD ele vai fazer todas as operações ali dentro do mesmo banco, então a gente vai fazer uma leitura, depois a gente pode atualizar, depois pode remover. O CQRS ele vem com o objetivo de dividir bem as funções, onde eu só vou realizar uma consulta e só vou atualizar o banco. Um exemplo claro, fui no banco fazer um save, salvei algo no banco, eu vou devolver o objeto atualizado com ID? Não. CQRS diz que a gente não pode fazer isso. Eu tenho que buscar a informação novamente que eu quero atualizada. E aí que começa a entrar um pouquinho desse partem, que é na questão do sincronicidade, né? Se é síncrono ou assíncrono. Interessante. Aí você foi falando, né? A gente até tinha conversado um pouquinho aqui antes da gravação, da complexidade dos dois, né? Porque como o Caio falou, faz um CRUDzinho aí, realmente é um negócio muito simples. Todo mundo fala sobre isso, né? Isso é só um CRUD. Isso é só uma telinha de consulta e de cadastro. E realmente, muitos sistemas que a gente vê hoje, principalmente a maioria, né, tem momentos, né, tem páginas de back-office, tem controles de back-office que realmente precisam muito de CRUDs básicos. Então, é muito comum mesmo a gente ver os CRUDzinhos aí dos sistemas, né? Mas CQRS já não é tão comum assim quanto o CRUD. E acredito pela complexidade, como o Jeff começou falando ali. Então, como que vocês veem isso, assim, em relação à complexidade desses dois padrões? Eu vejo que como o CRUD é amplamente utilizado aí, né, em todos os contextos, tanto no front quanto no back-end, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, muitos facilitadores, né, os frameworks, para ajudar você a implementar. Então, é algo que acelera muito o desenvolvimento, né?
Um bom exemplo aí são os ORMs, né, que a gente tem. Então, no .NET a gente tem o Entity Framework, no Java acredito que tem o NHibernate, e aí a gente consegue, com esses frameworks, acelerar o desenvolvimento e construir telas, né, para gerenciar coisas simples muito rápido. Então, acho que é um dos grandes motivos aí que o CRUD é tão utilizado, é que na facilidade mesmo de implementar. Você falou isso, né? E não só as ORMs, como você deu exemplo, mas, por exemplo, low code é facílimo também, né? De criar Sim. CRUDs, assim. Até telas e tal. A partir de um objeto, ele já faz, né? Com ferramentas de low code, já é possível fazer telas de todas as operações do CRUD, né? De uma forma muito simples. Com o Copilot também, se você faz um create para fazer o update, o delete depois, ele já te sugere ali no padrão que você fez, assim, muito fácil. Então, é realmente bem fácil de implementar um CRUD completo. Exatamente. E o CQRS? Na questão do CQRS, a gente também consegue ter o uso dos ORMs, facilitando nossa vida em alguns frameworks, mas a ideia dele é justamente quando eu vou usar CQRS, né? Eu vou usar CQRS se eu vou olhar para a minha aplicação e ela precisa ser escalada. Quem nunca passou por um probleminha de I/O e perdeu várias horas no desafio aí para tentar resolver? A ideia do CQRS é justamente a gente não ter a concorrência no momento que a gente está utilizando nosso banco. Então, eu tenho milhares de usuários ali fazendo consultas, milhares atualizando e fica aquela loucura, meu banco não aguenta, minha aplicação começa a dar problema. Então, olha, no CQRS, a ideia dele é subdividir. Se eu estou indo no banco fazer uma consulta, eu faço uma consulta. Se eu estou indo atualizar alguma informação ou salvar, eu salvo. E o que é que isso traz de ganho? Que a partir desse momento que a gente faz a divisão da responsabilidade, um vai escrever e o outro vai ler, a gente consegue usar dois bancos agora ao mesmo tempo. Um só para leitura, então já está. Se eu tiver um banco apenas para ler, eu já tenho uma performance enorme. Se eu venho para outro atualizar, depois eu só tenho que ter o trabalho de sincronizar as informações. Então ele traz essa experiência de tive experiência com trabalhei no e-commerce, onde a gente começou com CRUD e tentou colocar CQRS. Foi uma loucura total. Ou o negócio nasce para a gente evoluir, ou a gente tem que refatorar mesmo, iniciando do zero com CQRS. Não foi muito boa a experiência, depois a gente pode divagar um pouco mais sobre ela, mas o CQRS ela vai iniciar justamente com essa visão. Quantos usuários eu quero atingir? Se for na casa dos milhares, eu já iniciaria usando CQRS. E também só complementando um pouquinho a fala do Jefferson aí, né? Eu acho que é bem possível de você desenvolver o seu sistema não 100% CRUD, 100% CQRS, né? Como a gente tem microserviços, né? A gente pode criar nossas aplicações separadas por domínios, né? Então, usando o DDD ali, a gente consegue, às vezes, para um domínio específico, um contexto específico, a gente aplicar o CQRS, né? Se a gente sabe que aquele contexto ele vai ter uma demanda muito grande de leitura, de escrita de dados, e aí o resto do sistema, se é uma coisa mais simples, a gente pode aplicar o CRUD para ficar algo balanceado, né? A gente não precisar de trazer toda a complexidade do CQRS para a minha aplicação inteira, né? Então, é algo que pode ser levado em consideração também. Com certeza, até por questão de custo, né? O Jeff foi falando aí, eu fiquei pensando aqui, tá ficando caro esse negócio. 2 bancos, nossa, 2 aplicações, 2... Sincronia entre sincronia, eles. evento, não sei o quê. Você já começa a falar, talvez é algo que vale a pena, mas vamos levar em conta o cenário para a gente ver se é algo que vai valer a pena a gente implementar, né? E acho que o exemplo do e-commerce que o Jeff deu é um ótimo exemplo para a gente usar durante essa conversa desses conceitos, porque num sistema de e-commerce, por exemplo, que tem um back-office lá, que vai cadastrar lá coisas administrativas, vai ter muito menos consultas do que o portal de vendas lá deles numa sexta-feira à noite. Então, assim... o back-office às vezes vai ser pode ter até coisas que são B2B, né, ou B2E, né, que são para mais internas, né, de gestão mesmo, né, enquanto o site marketplace é B2C, né, então realmente é o consumidor final lá que vai saber quantos acessos vão ter no Black Friday. Isso, aí entra nessa ideia do Jeff de qual o volume, né, que a gente está lidando ali
Né, a gente quer escalar isso até quanto, né? Então, eu acho que é um ótimo exemplo porque tem um pouco desses dois cenários que o Caio comentou, né? Idealmente, assim. E como vocês falaram e o Caio trouxe, é muito importante essa parte do e-commerce que quando a gente consegue subdividir ali os meus domínios onde eu quero trabalhar, eu consigo aplicar o CRUD e eu também consigo aplicar o CQRS. O CQRS é algo muito curioso, porque eu falei de sincronia, é quando a gente vai perguntar ao nosso cliente, qual o mais importante para você nesse momento? É manter os estoques atualizados ou fazer uma venda? Se é fazer uma venda, eu vou focar sempre ali nos meus comandos, na salvar e sincronizar os dados, do que estar me preocupando com a leitura dele. Então, em cada momento, a gente vai realizar a operação conforme aquela parte do ERP vai necessitar, né? Então, é algo muito importante mesmo. Por isso que, pensando, né, em exemplos de e-commerce, já aconteceu comigo de eu efetuar uma compra, mas receber o e-mail, né, na hora da confirmação do pagamento e tudo mais, não na confirmação em si do pagamento, o pagamento tinha sido ok, mas o estoque daquele produto não tinha mais. Isso já aconteceu comigo mesmo, né? Isso provavelmente é um bom exemplo aí, né, do CQRS, que é o meu estoque provavelmente, né, não estava 100% atualizado, alguém comprou, né, antes de mim, e na hora de efetuar a venda, enfim, né, não tinha mais o produto que eu queria, né, e acabei não conseguindo comprar. Aí a experiência fica ruim, mas é É mais um horrível. momento que é horrível. Mas é mais um momento que a pessoa priorizou a venda, Uhum. priorizou ali o momento de, olha, eu quero vender a qualquer custo e depois eu vou verificar com o meu estoque como vai estar aquela situação. Imagina o gerenciamento futuro. Olha, eu tenho uma venda aqui, faz agora a baixa do estoque e quando eu chego no estoque está zerado. O que é que eu faço agora para manter esse É. cliente comigo? É curioso, né? Eu vou dar um cupom de desconto a ele já associado? Não sei. Isso aí, acho que até poderia, dependendo do site, né, pode ser até melhor tratado, né, porque, por exemplo, um outro exemplo que eu consigo pensar aqui é um de reserva de hotéis, por exemplo. Se por algum motivo você tá lá no sistema e tem lá um último quarto lá de um hotel, aí você faz a reserva, mas aí outra pessoa fez a reserva ao mesmo tempo que você, praticamente, né, e aí depois acabou que você não conseguiu a reserva. Então, poderia ter um período de processamento ali em que você espera uma resposta realmente do back-end para ver se aquele dado ali está consistente, e aí você mostra uma mensagem ali de erro, né? Tente olhar outro quarto, alguma coisa assim, né? Do que já dar a confirmação para a pessoa, né? A pessoa criou uma expectativa ali e depois ela não conseguir. Então, acho que pode ser bem trabalhado, né? Só que, devido à complexidade, você tem que orquestrar bem isso dentro do seu sistema quando você usa o CQRS, né? Perfeito. Se a gente olhar dois e-commerces aqui do mercado que é muito grande, um que tem uma cloud que eu costumo usar e o outro que é Libre, ele demonstra quantos itens ele tem no estoque e o outro não. Se você fizer uma compra nessa cloud, um produto, por exemplo, ela não está te cobrando mais na hora. Primeiro ela vai te mandar um e-mail dizendo que ó, você realizou uma compra de tal item e depois ela vai te retornar. O item existe em estoque e estamos debitando agora na sua conta tal valor ou estamos fazendo aqui essa transação no seu cartão nesse momento. Mas ele deixou de ser síncrono porque agora, como ele está colocando diversos parceiros dentro do site, eles primeiro querem manter o estoque atualizado com o parceiro do que emitir a venda nesse momento. Então, a prioridade deles nesse momento é entender se o estoque está ativo para depois fazer a venda ser efetuada. Um caso também de que eu acredito que eles estão usando CQRS lá com o Event Store. E muda um pouco a abordagem, né? Então eu acho que vai depender até da experiência que você quer proporcionar para o usuário final ali, né? Se é uma experiência síncrona ou se é uma experiência assíncrona, né? Porque, né, essa questão da concorrência, né, usando CQRS ou não, vai ser sempre um problema em aplicações, os sistemas de alta-volumetria, né? Então, a gente tem outras maneiras de lidar com esse mesmo problema, mas vai realmente depender do caso a caso. E aí o que eu fiquei, acho que talvez mais na dúvida, assim, era justamente sobre isso. Qual cenário que o CQRS ele tira mais vantagem, assim? Porque a gente falou, por exemplo, desse caso do e-commerce, mas que também lidaria ali com alguns desafios, né, digamos assim. Então, assim, fico pensando mais assim, qual que seria o cenário chave, assim, que eu falo, não, isso aqui é um cenário típico que usar CQRS
eu tiraria vantagem, né, de usar o CQRS aqui. O CQRS aqui. Um cenário que eu penso assim que é bem útil o uso do CQRS, até conversando com outro colega aqui da DTI, às vezes no contexto de uma empresa financeira, de um banco, né, no caso. Dentro de um banco ali você vai ter várias coisas vinculadas que precisam de acontecer em paralelo quando algo acontece. Então, por exemplo, quando eu tenho um cadastro de um cliente ou uma ativação de um cliente, e aí se eu tentar fazer tudo síncrono ali que eu preciso de fazer depois, né, disparar essa informação para vários sistemas ali, né, e isso pode ficar muito pesado de fazer usando uma coisa síncrona. E aí, com o CQRS, você cria ali os comandos que vão responder aquela requisição, aquele evento, e de forma assíncrona isso vai acontecendo. E por outro lado, e além disso também você tem a questão da segurança das informações. É uma coisa que acho que a gente não comentou lá no começo, né? Mas como a gente tem a possibilidade de dividir a operação de escrita e de leitura, a gente também tem a possibilidade de usar 2 modelos diferentes de dados. Então, tem o modelo que vai ficar exposto ali, que você consulta os dados, e tem o modelo que é o comando ali, que você vai comandar das operações de escrita e de deleção dos dados, edição. E aí, esse seu modelo de escrita, ele pode ter campos extras para você fazer validações internas e tal. E aí, o campo que você disponibiliza para ler, né, as consultas, ele pode ser um modelo mais enxuto, que não vai ter todas as informações. Então, isso ajuda a você ter os seus dados mais seguros também. As próprias permissões podem ficar segregadas, né? Você garante que é impossível que o meu serviço de leitura salve alguma coisa no banco, porque ele não tem essa permissão, por exemplo, também, né? Perfeito. E quando a gente olha para o CRUD, a gente meio que vê uma tela. Quando eu olho uma tela, eu sei a operação que ela está fazendo naquele momento do CRUD, sabe? O CQRS ele já traz essa diferença quando a gente está usando o DTO para expor o que a gente quer expor. Mas nesse caso do banco, o evento, o que você falou é muito interessante, porque é, imagine o quanto de trade está acontecendo se eu quero sacar o dinheiro. Eu vou no caixa eletrônico sacar. No momento que eu coloco a minha digital, ele vai verificar essa digital pertence a quem, qual o tipo de nota que eu tenho nesse caixa, quanto eu tenho disponível, quanto ele tem na conta. Aí eu peço um débito. Na hora que eu vou debitar, ele vai ter que atualizar minha conta, tirando aquele valor, atualizar o caixa, tirando e contando as células que ele vai me devolver em mãos. Então, todo esse momento, a gente já consegue fazer com o CQRS dividindo. Eu li tudo, olha, é o Jeff, está autenticado, está tudo certinho, ele tem esse saldo para sacar, sacou, aí agora eu vou emitir. Sua operação foi realizada com sucesso, pode pegar seu dinheirinho e ir para casa, e nesse momento eu vou atualizar minha base e refletir que você tirou aquele dinheiro que foi efetivado com sucesso, e eu vou atualizar tudo mais. Mas agora eu fiquei com uma dúvida, pessoal, porque vocês estão falando, né, esse exemplo que, né, o Caio começou dando, o Jeff finalizou, né, em relação ao banco, entendi, mas isso já não é a própria gestão de eventos, utilização de filas para, né, distribuição, né, do que acontece com o sistema, já não é suficiente? Precisa ainda do CQRS para isso? É porque o CQRS ele não é um padrão arquitetural que dita certinho como que você tem que desenvolver sua aplicação, né? Não é como se fosse uma aplicação ali desenvolvida em camadas ou uma aplicação com aquele o design hexagonal. Ele é um conjunto de princípios mesmo, né? Entendi. De você conseguir separar as coisas. E aí, com esse conceito básico, aí você vai agregando essas outras coisas, mensageria, eventos assíncronos, né, ou bancos de dados diferentes. Então, meio que essas coisas existem juntas, eu acho, né? Uhum. O CQRS, ele é um conjunto de princípios ali, na hora que você está pensando no seu software, mas aí o como fazer isso aí que é através disso, das mensagerias, de coisas assíncronas. Perfeito, perfeito. No momento que eu dividi minha operação em leitura e escrita, nesse momento agora eu vou definir, olha, se eu tenho uma operação de escrita que vai acontecer via evento, porque meu foco é fazer a venda, nesse momento que vai entrar os eventos que a gente vai começar a popular a partir deles. Se meu maior foco é na disponibilidade dos meus dados que aqui constam, então nesse momento eu vou conseguir escalar. A ideia do CQRS é
otimizar a operação que eu quero fazer para possibilitar o crescimento dela. É escalabilidade mesmo, sabe? Dá para usar os dois em conjuntos, Entendi. evento e o CQRS. Entendi. Então, assim, acho que para deixar um pouquinho menos abstrato para o pessoal que está nos ouvindo, vamos entrar no como, então. Né? Como implementar, então, o CQRS? Porque CRUD todo mundo sabe, né? Assim, a gente deu vários exemplos aqui e é muito simples mesmo hoje de criar e tem muita coisa na internet também. Mas como, então, respeitar, né, esses princípios do CQRS na prática mesmo? Beleza. Como colocar na prática? Hoje, eu vejo que uma boa forma raramente a gente vai começar um projeto já olhando esse tipo de padrão e evoluindo. Quer dizer, depende da nossa expertise. Mas quando a gente vai começar a CQRS, eu diria que primeiro a gente vai começar a trabalhar com casos de uso. O que é que eu quero fazer aqui nesse caso? O que é que em vez de um CRUD, a minha tela, normalmente, quando eu estou falando de uma tela que tem um CRUD, ela vai ter. Primeiro eu vou entrar numa lista de dados, vai ter um grid. Eu cliquei naquele grid e agora tem um botãozinho na direita ali, eu vou clicar em editar, atualizo, cliquei em salvar, salvei os dados. CQRS não. Eu vou olhar para a tela e vou dizer, olha, eu preciso de tais informações. Vai estar as informações ali exibidas. Olha, a partir desses dados, eu quero fazer um outro tipo de ação. Eu quero acessar uma nova aba, eu quero acessar uma nova tela, eu quero ser direcionado para um outro lugar. Quando ele for direcionado, ali ele vai poder realizar a ação que ele deseja, como por exemplo, olha, entrei no portal de afiliados de tal site. Agora eu quero publicar um novo item. Esse item vai ser um diferencial porque dentro desse mercado não tem nenhum item. Quando a gente faz esse tipo de implementação e salva, agora a gente vai replicar para os demais bancos e demais informações. Então agora o CQRS ele foi aplicado de uma maneira diferente de um CRUD, que eu ia entrar numa tela e ia dizer, olha, tem um grid aqui, ventilador. Aí eu vou clicar em ADD e coloquei um ventilador. Não, eu entrei naquela tela e disse, olha, eu quero cadastrar um novo produto, essas são as especificações, esses são os detalhes que aquele produto tem e eu consigo evoluir a partir disso. É a principal diferença que eu consigo ver nesses dois tipos de padrão arquitetural, né? Do CRUD e o CQRS. Sim, mas pensando tecnicamente mesmo, porque a gente falou, né, do CRUD, a gente deu exemplos aqui de API REST, né, e a gente conseguir de fato ver isso. E agora a gente, falando do CQRS, a gente começou a falar sobre eventos, sobre mensageria, né, a gente antes estava falando um pouquinho de event sourcing, mas e aí? Né, assim, ainda tecnicamente, ainda está um pouco abstrato, eu acho, assim, do como fazer. É via mensageria? Startando, né? A partir de a operação do meu sistema, eu lanço um evento, né? Eu crio um evento numa fila e é isso. Como que é na prática técnico, no técnico mesmo? Eu tenho um bom exemplo, eu acho que num projeto que eu tenho trabalhado recentemente, a gente tem essa separação do CQRS e tecnicamente a gente tem feito ela utilizando 2 repositórios diferentes. A gente cria de fato um repositório que é responsável pela query e de fato um repositório que é responsável pelos comandos. E esses 2 repositórios, eles importam a mesma lib, porque estão tratando do mesmo domínio. Então, Perfeito. vamos supor, né, a gente tem nesses repositórios as camadas ali na nossa API, que seriam das controllers, ou do que vai escutar de uma fila, né, dessas portas de entrada, e na hora de executar as operações de serviço, eles consultam da mesma lib por estar trabalhando com o mesmo domínio. Então, para reaproveitamento de código, eles usam a mesma biblioteca. E com isso, qual que é a vantagem? Né? Por que fazer 2 repositórios diferentes com a mesma lib? No nosso caso lá, até a gente nem tem 2 bancos separados. Por enquanto, a gente tem trabalhado com um banco só. Mas qual que é a vantagem? Naquele cenário em específico, para a gente, é muito, muito mais frequente a consulta de dados do que a escrita de dados. Então, a gente consegue escalar o serviço de query muito mais do que o serviço de comandos. E aí a gente tem uma otimização de custos, né? E a gente consegue escalar só aquela parte da aplicação para fazer aquilo. Também tem as vantagens que o Caio falou de segurança, né? De quem pode escrever aonde. Então, na parte prática da implementação, o que eu tenho trabalhado recentemente seria
mais nesse sentido. Um outro exemplo prático que eu já atuei também no passado foi um sistema de mensageria, de comunicação. Então, tinha o cliente lá, ele tinha vários sistemas ali integrados em que você podia fazer ali as reservas e aí a parte específica de comunicar com o cliente que aquela reserva foi efetuada, foi cancelada, foi agendada, ficava sob responsabilidade de um sistema ali apartado, né? Ele não ficava no núcleo ali que controla todo o processo da reserva, as validações e tudo mais. E aí esse sistema de comunicação, ele tinha ali uma mensageria ali, ele recebia os eventos através de mensagens, e aí internamente, assim, para os sistemas que consumiam, né, que utilizavam daquele outro serviço, era uma caixa preta ali. Basicamente, eu quero enviar uma comunicação de reserva efetuada. E internamente, o comando ali que respondia àquele evento tinha várias coisas que ele fazia. Ele consultava os dados ali do cliente para enriquecer o e-mail, ele gravava ali no banco de dados o log de que aquela comunicação foi efetuada, tinha também uma parte de controlar se o cliente abriu o e-mail ou não. Então, isso tudo ficava encapsulado dentro dessa aplicação ali, que atuava como se fosse um command do CQRS. E aí, com isso, os sistemas principais não ficavam travados ali, né, esperando uma resposta se a comunicação foi efetuada ou não. E, por outro lado, eu tinha ali a segurança de que aquela comunicação seria efetuada e poderia ser processada de forma mais lenta ali, enriquecendo os dados e sem causar um problema de desempenho na aplicação principal. Perfeito, perfeito. No caso da minha experiência, quando eu fiz aqui com o Java, a gente usou o próprio JPA Repository e subdividiu, igual o Champs falou. Olha, nesse controle aqui a gente vai ter esse caso de uso e esse caso de uso ele vai usar aquele service que vai implementar apenas a consulta. E esse daqui vai ser o de escrita. Mas aqui também existe um framework que eu já tive a experiência com ele, que é o Axon. Mas aí ele já é um pouco mais avançado, por quê? Porque o Axon ele vai trabalhar com Event Source totalmente ligado ao CQRS. Então, depende do momento que você estiver usando aquilo e da fase como você quer implementar. Se fosse iniciar, eu iniciaria com o Axon. Se quero fazer uma migração, quero escalar o projeto que eu estou trabalhando, você pode continuar utilizando o repository, um ORM ali que vai lhe apoiar, e você vai começar a segregar. O que eu estou vindo consultar, eu só devolvo. Não vou fazer nenhuma mudança na minha base de dados. O que eu estou vindo inserir, eu só insiro. Eu não vou devolver nada. Então, esse é o principal paradigma que tem que ser quebrado, entendeu? Mas a forma como eu vou usar aquilo, o .NET deve ter seu ORM ali que vai apoiar, continua sendo igual. Até pensando em alguns padrões arquiteturais que a gente pode aplicar para colocar o CQRS ali numa aplicação, né? A gente tem o padrão arquitetural de Command e Command Handler. Então, um exemplo de uma biblioteca no .NET que faz isso é o Mediator. Então, eu aplico ali eu utilizo essa biblioteca NuGet e aí com isso ele facilita ali o acesso aos recursos e aí eu posso criar uma request, que é isso que vai ficar exposto ali para quem quer utilizar o meu serviço. E aí, nessa request, eu vou solicitar algumas informações. E aí, internamente, eu vou processar essa request e vou enriquecer ela e tudo mais. E sem precisar de quem está utilizando o meu serviço me trazer ali, ter que solicitar passando todos os dados do meu modelo. Então, pode ser uma requisição menor. No exemplo que eu dei anteriormente lá do sistema de reservas, a comunicação, né, o evento ali de comunicação, basicamente eu passava o ID do cliente e o tipo de comunicação que precisa ser realizada. E aí, internamente, o sistema recebia esse comando, ia processando, enriquecendo as informações e disparava o e-mail. Então, utilizando essas bibliotecas do .NET, fica muito mais fácil de você implementar e seguindo um certo padrão arquitetural, que é o Command Handler. E aí só para consolidar aqui o que foi dito também, até dos cenários diferentes, então assim, tem uma maneira certa, aí vocês me corrigem se eu estiver errado também, mas tem uma maneira certa, única de se implementar o CQRS? Não, assim, é um paradigma que você tem que seguir de separar os comandos e as queries do que você está construindo. Se você vai separar isso dentro de uma mesma API e separar conceitualmente ali o que são seus comandos, o que são suas queries e garantir que eles não vão influenciar ali um no outro, ou se você vai separar isso ao máximo em 2 repositórios, em 2 bancos, em coisas completamente distintas e que
o seu negócio tem essa necessidade de que realmente não possa ter nenhum risco de eles influenciarem ali um no outro, e tem necessidades de escalar completamente diferentes também, vai ficar a critério a depender do projeto e do negócio, né? Mas o conceito está lá, né? Da mesma forma. Entendi que assim, né? Varia muito também em relação à volumetria, né, do sistema, né? Como você falou, a necessidade de escala, se é só da aplicação, se é de um banco de dados, né? A necessidade de segurança de realmente apartar as duas coisas. Não, né? Então, assim, são alguns das necessidades, né, que parecem que motivam a utilização do padrão do CQRS. Né? Isso. E aí a gente estava falando aqui anteriormente sobre Event Sourcing, e eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Né? Assim, o Jeff mencionou o Event Sourcing em algum momento, mas queria conceituar um pouquinho o que é, porque eu acho que é um dos padrões, né, que também é utilizado bem em conjunto com o CQRS. Né? Então, o que é o Event Sourcing? Bom, a ideia do Event Source é toda vez que tiver uma mudança dentro do meu sistema, eu capturar aquela mudança e trabalhar em cima dela. Então, digamos, olha, cheguei aqui, quero criar um pedido. A partir do momento, normalmente eu vou usar um conceito aqui justamente com um banco de dados, tá? Então, eu tenho uma tabela de bancos de status. Aí eu tenho 4 status que eu quero seguir. Início da venda, separação do pedido, envio do pedido e pedido entregue. A partir do momento que eu faço uma venda, eu vou colocar lá, olha, cheguei em um momento, emitiu um evento de início da venda. E aquele início da venda, ele vai ter algumas pessoas subscritas naquele tipo de evento. Então, eu vou estar ouvindo aquele evento acontecer. Quando ele acontecer, eu vou gerar uma ação a partir dele. Então, eu vou começar a fazer algumas ações. Separar o produto, mandar um e-mail para o estoque dizendo separa tal produto, calcular a rota de entrega. Então, eu vou trabalhar ali um pouco com a logística também. Enfim, vou aplicar minhas regras para aquilo. Passei dessa fase do início da venda e o produto foi separado, agora eu vou iniciar o processo de entrega. No processo de entrega, agora eu posso ter uma outra regra associada àquele domínio. Olha, separou para entrega, foi entregue, agora eu vou já pegar os códigos dos correios e mandar um e-mail para esse cliente. Acompanhe seu pedido, ele já está sendo entregue, o prazo de entrega é de tal a tal dia. Então, aquilo vai sendo acompanhado conforme as mudanças vão acontecendo na nossa base. Aconteceu algo externo que refletiu em uma mudança, eu vou responder com ação àquilo. Vou estar sempre ouvindo a minha tabela ali, que vai estar linkada ao meu status. Conforme o status vai mudando, eu vou realizando ações. Então, isso é um pouco do Event Source. Acho que eu consigo talvez dar uma analogia ali, né? Tentando trazer para uma forma mais prática ali o Event Source também, complementando, é que seria como se fosse você está alterando um documento ali num doc da vida, e aí você está escrevendo várias coisas, colou uma imagem, editou, recortou o texto, mudou a fonte, e aí isso vai sendo criado um histórico ali das suas alterações, né? Então, a qualquer momento você consegue dar um Ctrl+Z ali e voltar atrás, né? Então, o Event Source é como se fosse esse histórico ali de tudo que foi feito de operações ali dentro do seu banco de dados. Então, se você tiver alguma falha catastrófica ou algo do tipo, você consegue voltar atrás ali no tempo até o último evento que foi disparado e recuperar o seu sistema, por exemplo, ou se precisar de dar um rollback. Então, é meio que um histórico mesmo, né, de operações efetuadas, né? E seguindo um pouco nessa linha dos exemplos e das vantagens de usar o Event Source, eu acho que um bom também que a gente estava comentando aqui anteriormente é da questão de saldo bancário, por exemplo, a diferença entre você usar um CRUD e, vamos supor, fiz uma compra lá, eu vou lá e edito o meu saldo do meu cliente e subtraio lá o valor da carteira dele. Ou, usando o Event Sourcing, eu vou ter vários eventos salvos de compra e de venda, e na hora que eu precisar do saldo daquele cliente, eu faço uma reconstituição desse estado da carteira dele, né? Eu somo ali tudo, subtraio tudo e vejo, tá, ele tem esse valor. E uma vantagem grande que tem nesse caso é que muitos cenários, assim como esse, têm a necessidade de auditoria, né? E a gente tem que ter o registro de todos os passos que aconteceram antes nas transações. Então, quando a gente não usa o Event Sourcing, o CQRS, você tem que
salvar, atualizar o status daquela pessoa, daquela conta no banco, mas também tem que salvar uma tabela auxiliar de histórico ou de auditoria específica para controlar aquilo, né? E usando esse conceito do event sourcing, que por si só acho que já fica bem claro assim, que são comandos e eventos, né? Então usar o CQRS nesse cenário é muito valioso, facilita demais para a gente nesses cenários também. Esse exemplo que você deu, eu acho que ele é bem claro, né? Bem bom, porque justamente, né, se você armazena toda a operação que aconteceu com o seu objeto, ao invés de focar em armazenar só o estado dele, né, além, como você falou, da auditoria, que para mim é uma das grandes vantagens desse tipo de coisa, é que aí o banco daquilo, né, ele deveria ser otimizado para consulta, justamente, porque eu tenho que conseguir fazer consultas muito rápidas para conseguir, enfim, encontrar o estado final do meu objeto sem ter essa consulta tão direta, né? Então tem que ter uma estrutura otimizada para consulta. Então eu acho que é um ótimo exemplo para, né, exemplificar o CQRS. E imagina esse cenário que você precisa otimizar a consulta e você tem realmente 2 serviços e 2 bancos separados com índices diferentes, queries otimizados de maneiras diferentes, e qualquer recurso que você quiser assim, usado de maneira diferente para que sua leitura seja mais rápida. Exatamente, sem precisar aumentar esse custo também, tanto de implementação quanto de infraestrutura mesmo, na parte dos comandos, né? Então, eu acho que nesse ponto o Event Sourcing e o CQRS se conversam muito, né? Perfeito. Até com o que o Champs falou, entra bastante a operação. Agora, indo tecnicamente falando, né? Se eu vou fazer uma operação, olha, eu recebi aqui um produto, eu inseri o produto ali na minha base e agora vai ter alguém que vai trabalhar a partir daquilo. Outra coisa é chegar, ó, inserir o serviço, aí agora eu mudei o status dele, eu vou, além de atualizar aquela tabela que ele já tem o dado, eu vou inserir na tabela de log qual foi o log anterior dele. Então, tive uma ação a mais para realizar aquilo que, na teoria, já estaria pronto. Respondendo, mantendo o meu histórico e trabalhando com ele. Bom, e aí com esse comentário do Jeff aí mesmo, de ter 2 operações, né, uma para o log e uma para atualização ali, você pensar isso em grande escala, você está dobrando a quantidade de operações que você faz no banco, que a gente sabe que são muito custosas. Então, quando a gente fala de CQRS, eu acho que a proposta, desde o início, quando a gente começou a conceituar, era de otimizar nossos recursos, né? E eu acho que a discussão de custo entra muito forte nesse aspecto, porque tem muita coisa para a gente levar em consideração. Você vai fazer 2 bancos, isso vai ser mais caro, mas você vai ter menos operações, vai ser mais barato. Mas você vai escalar a sua aplicação inteira junto, talvez seja mais caro, mas você vai ter 2 aplicações separadas, escalar separado, mas você vai ter que ter 2 infraestruturas. Começa a ficar um cálculo complexo, né, de o que vale mais a pena financeiramente, né? Como é que vocês veem essa questão do custo e essa tomada de decisão? O CQRS, ele costuma ser um pouco mais caro mesmo. Até porque eu vou ter 2 operações acontecendo em momentos ali diferentes, a de leitura e a de escrita. Mas eu acredito que é um valor que se paga muito quando a gente está querendo trabalhar com escalabilidade para algo ficar sempre latente. Então, digamos, olha, fui lá, fiz a. Aí entra também aquilo que a gente conversou lá atrás, só resgatando, né? Como a gente otimiza esse custo a mais que o CQRS tem? É entender com o cliente onde você quer focar. Você quer focar nos comandos ou nas queries? Você quer focar nos comandos, a gente vai fazer com que aquilo seja, fazer com mais carinho, né? A escalabilidade ali, a gente vai dar uma olhada melhor, vai possibilitar melhor o banco. Aí entra aquilo, ó, seu foco tá na distribuição das informações, na consulta, nas queries. Então aqui, ó, sugiro a gente ter um banco de documentos, a gente fazer a consulta aqui isolada, a gente consegue escalar tanto a aplicação quanto o banco. Então, isso aqui vai estar sempre disponível, sempre muito legal. Ah, meu foco não é esse, meu foco é na escrita. Nesse caso, o custo ainda fica um pouco menor. Olha, a gente vai inserir onde já está funcionando legal, a gente vai possibilitar o crescimento, mas eu acredito que é um custo, um investimento, né? Não um custo, um investimento que se paga quando a gente começa a evoluir diretamente com diversos clientes e diversos usos ao mesmo tempo daquela aplicação. E além do custo financeiro, né,
eu vejo que implementar o CQRS você acaba tendo uma curva de aprendizado para você conseguir aplicar, né, e utilizar ele ali numa melhor maneira, né, você não acabar utilizando ali de recursos técnicos ou não implementar da melhor forma. Então, ele tem que ser bem pensado mesmo, né, porque é um padrão ali relativamente novo comparado com o CRUD, e aí, para você implementar, você tem que seguir um padrão arquitetural ali para ele funcionar bonitinho, e aí os desenvolvedores têm que estar mais preparados para poder utilizar e seguir ali o padrão arquitetural do projeto para que não fuja ali e tenha problemas, né? E voltando também um pouco no que a gente comentou no início do episódio, né? O legal de utilizar o CQRS é que é possível você utilizar em um contexto específico, né? Você não precisa de fazer seu sistema todo ali, todos os componentes utilizando o CQRS. Então, se você tem um contexto muito específico que tem ali uma demanda alta de escrita ou de leitura, né? Você pode fazer com que aquele componente específico seja implementado usando o CQRS. E aí, claro, igual o Jeff falou, você vai ter um custo mais alto, né, dependendo do que o cliente quiser, mas, por outro lado, o resto do sistema não precisa de ser em CQRS, então você pode fazer um CRUDzão ali para o resto do sistema, que vai ter um custo menor e acaba balanceando isso. E eu tenho um outro, assim, a discussão do custo ela é sempre muito subjetiva, né? Igual o Caio trouxe a questão do curva de aprendizado do time, né? O Jeff trouxe uma questão ali mais do custo da infraestrutura, das aplicações que você vai ter que escalar. Eu acho que tem uma coisa que tem que ser levada em consideração também que é muito importante, que é que funciona muito bem, assim, e aí a longo prazo, né, a gente já viu diversos sistemas CRUD que na hora de escalar não conseguiram, porque assim, é mais difícil lidar com essas questões se você tem um sistema que faz tudo junto, uma coisa afeta a outra, tudo mais. Então, quando tem essa segregação, a tendência é que a gente tenha menos bugs, menos problemas com isso no futuro. E mesmo, vamos supor, a infraestrutura sendo mais cara, você está economizando em não ter que lidar com esses problemas e ter uma performance satisfatória da aplicação a longo prazo, né? Eu acho que esse custo, para mim, talvez seja o mais significativo de tomar a decisão de usar um padrão como esse, sabe? Acho que é bem isso, né, o que a gente falou até agora, né? Quando a gente fala sobre arquitetura, a gente sempre fala de custo. Quando a gente fala de custo, a gente está falando sobre infra, a gente está falando sobre time, né? Mas, enfim, escolher um padrão ou outro, claro, o CRUD, todo mundo sabe, né? A pessoa mais júnior, às vezes, sai lá da universidade sabendo já fazer um CRUD, né? Então, assim, é muito simples mesmo. E para a grande maioria dos casos, gente, assim, para muitos casos, um CRUD é muito bom. Só que a gente tem mesmo que pensar, poxa, meu sistema tem um requisito em que eu preciso, né, dar um passo além. Meu sistema tem um requisito em que eu preciso realmente priorizar as consultas ou priorizar a escrita. Então, existe nessa escalabilidade, é um forte requisito? Se for, parece que o CQRS, por mais complexo, né, um pouco mais complexo que seja, talvez um pouco mais caro, ainda assim vale a pena, porque senão o seu sistema não vai aguentar, no final das contas, né? Só complementando o que o Champs falou, que eu achei muito interessante, é que esse custo a gente acaba não entendendo, né? Ó, cheguei no momento da minha aplicação que eu não consigo escalar. E agora? Eu vou sair do mercado, vou deixar de ser competitivo, vou voltar agora e desenvolver tudo do zero, vou tentar fazer um mesclado dos dois. Aí entra aquele custo que a gente não consegue metrificar. Mas quando a gente está falando na arquitetura, num padrão arquitetural, né? Além de ser um padrão de dizer, olha, esse problema nós já resolvemos, esse é o caminho, sigam. Ele entra também com a questão de dizer, olha, pessoal, nós já resolvemos esse problema, esse é o meio de ser feito e entendemos que dessa forma você tem que fazer uma pergunta igual a Fernandinha trouxe. Simples. O cliente vai dizer, olha, vou ter 1 milhão de pessoas usando essa plataforma. Já começa com o CQRS. Então, é uma pergunta que você vai minimizar o custo ao longo do tempo de ter que refatorar o sistema, de ter que mudar coisas que estão ali dentro. Então, é sempre aquela perguntinha, olha, é para atender quem, como, qual a disponibilidade, como vai ocorrer, onde é o foco, é na escrita ou é na leitura. Então, isso tudo vai trazer, esse custo vai ser quebrado facilmente, sabe? É bem legal isso que você trouxe na sua fala, Jeff, em relação a padrões, né, de projeto. E o quanto é importante a gente entender o que já foi aprendido, né, assim, pela comunidade. E isso é um
um dos princípios, né, um dos padrões que foi aprendido pela comunidade para como lidar com esse tipo de problema. Né? Então, a gente tem mesmo que abrir os olhos, procurar entender e implementá-lo quando realmente for o caso de uso. Né? Bom, gente, então é isso. A conversa foi muito massa, muito, muito proveitosa. Espero que todo mundo tenha gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, galera.